Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre gráficos. O que é um gráfico, como que eu relaciono dados em um gráfico, como que eu construo um gráfico, como que eu interpreto um gráfico. Então veja só, não é difícil, preste bem atenção. O gráfico ele é uma representação geométrica que relaciona dados. Simplesmente isso, tá bom? Nós vamos ter dados ali que podem ser qualitativos ou quantitativos. Dados qualitativos significam aqueles dados que vão trazer a qualidade do elemento, ou seja, pode ser um país, pode ser, sei lá, a marca de um carro, alguma coisa assim. E o dado quantitativo é o dado que vai mexer com números. Então, a porcentagem de algo, monetização de algo que trabalha muito. Então, olha só, o que é necessário que tenha num gráfico? É necessário que um gráfico tenha título, legenda e fonte de pesquisa. Quanto mais informação você colocar no gráfico, melhor. Só que essas três aqui são cruciais, tá bom? Então, vamos analisar três tipos de gráficos aqui, que são gráficos importantes, que a gente se depara aí ao longo da nossa vida em vários momentos. Então nós temos aqui o gráfico de barras. Esse gráfico de barras aqui, ele tem a legenda pontuação de cada equipe em certa gincana. Ou seja, vai relacionar os pontos feitos de uma equipe em certa gincana, tá bom? Então relaciona pontos e equipes. Nesse caso, nós temos aqui ó, a equipe A, a equipe B, a equipe C e a equipe D. Beleza? No caso, a equipe A fez aproximadamente ali 20 pontos, a equipe B fez 30 pontos, a equipe C fez 40 pontos e a equipe D fez 10 pontos. Beleza? É importante a gente citar a fonte. Todos esses gráficos aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Então eu coloquei fontes aqui aleatórias. Pesquisa Peterson, por exemplo. Então esse gráfico aqui é o gráfico de barras. Um gráfico que vai relacionar as equipes com a quantidade de pontos. E eu tenho barras aqui como figura para me mostrar aonde está indo a minha pontuação. Acho que não tem muito segredo não. O segundo gráfico, que é um gráfico muito importante também, é o gráfico de linhas. Beleza? Então o título desse gráfico aqui, por exemplo, ele fala lucro mensal de uma empresa em milhões de reais. Então olha só, esse eixo vai trabalhar com a parte do dinheiro e esse eixo vai trabalhar com a parte do mês. Então esse gráfico aqui analisou o mês 5, o mês 6, o mês 7, o mês 8 e o mês 9. Então no mês 5, que é bem nesse pontinho aqui, a empresa faturou aproximadamente aí R$ 1 milhão. No mês 6, aproximadamente a empresa lucrou a metade. Então seria mais ou menos R$ 500 mil. No mês 7, a empresa faturou aí a metade de 2 e 1. Então seria mais ou menos 1,5. Então a empresa deve ter faturado aí mais ou menos 1,5 milhão. E assim por diante. Então esse gráfico aqui é um gráfico de linhas. Beleza? Lembrando de citar a fonte. Eu inventei essa fonte aqui, tá, gente? Revista Econômica Show, porque eu que fiz esses dados e tudo mais. Só que em uma pesquisa séria, claro que você tem que ter uma fonte embasada, você não pode simplesmente ficar chutando aí dados, não. E o último gráfico, que também é muito importante, é um gráfico de setor. Esse gráfico de setor, ele tem como título número de alunos do 8º ano a cada ano. Então, olha só, nesse gráfico aqui, ele é muito importante, essa legenda, para mostrar para a gente qual setor aqui refere-se a cada ano. Então, o setor azul
que é esse, vai referir a 2014. O setor vermelho aqui, a 2017. E assim por diante, tá bom? Então, olha só, lá em 2014 a escola tinha 18 alunos no 8º ano. Em 2015, a escola tinha 22 alunos. Em 2016, a escola tinha 30 alunos. Em 2017, a escola tinha 37 alunos. Desculpa, gente, aqui ó, 2018, né? 2018, a escola tinha 42 alunos. Ok? Então, lembrando, não esqueçam de colocar a fonte. Aqui eu peguei aqui do nada, tá? Eu tirei isso aqui da minha cabeça. Então, inventei uma escola que chamava Colégio X. Então, é uma pesquisa do Colégio X. Ok? Então, não tem segredo. Assim que a gente analisa, assim que a gente constrói um gráfico. Vamos supor que você quer construir um gráfico sobre a taxa de pessoas infectadas pelo coronavírus em certa cidade em cada dia. Então você coloca aqui, por exemplo, um gráfico que seria bom, seria um gráfico de linhas ou um gráfico de barras. Aqui você colocava a porcentagem e aqui você colocava o dia, por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então pode ser até o número de infectados mesmo, não precisa nem ser porcentagem, o número de infectados. Então no primeiro dia eu tive, sei lá, 2 pessoas infectadas. Aí no segundo eu tive o dobro, tive 4. Aí depois eu tive o dobro de novo, tive 8. Depois eu tive 16. E assim por diante. É lógico que o gráfico não está na escala certinha, não, gente. Eu estou fazendo de olho aqui, né? Mas vamos pensar que esteja. Então, olha só. Ó, no primeiro dia, 2. No segundo dia, 4. No terceiro dia, 8. No quarto dia, 16. Então, dava para montar aqui, né? Com barrinhas. Mas eu acho que com barrinhas aqui também nem ficaria tão legal, não. Eu acho que o melhor seria montar um gráfico de linhas mesmo. Seria algo mais ou menos assim. Depois vocês vão aprender que esse gráfico aqui, ele tem um nome interessante, é o gráfico exponencial. Que ele não segue uma linha, na verdade, ele segue uma função exponencial. Beleza? Então, vocês até ouviram falar muito aí que tem que esperar chegar o pico da pandemia e tudo mais. O pico é exatamente onde começa a decrescer esse gráfico, tá, gente? Então, ele chega num valor máximo e depois começa a cair. Então, seria mais ou menos isso. Mas aí vocês poderiam relacionar, fazer um gráfico mais ou menos desse jeito. Ok, galera? Então, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Todos esses gráficos aqui eu fiz foi mais de cabeça, tá? Eu que inventei os dados, eu que tirei conclusões aqui, eu inventei escolas e tudo mais, inventei dados até sobre coronavírus aqui, mas claro que se você for fazer um gráfico para apresentar, fazer uma pesquisa, você tem que fazer algo sério, então você tem que ter algo bem embasado, você tem que pesquisar realmente se aquele dado existe, a veracidade daquele dado. Vamos combater aí as fake news, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Se precisar, eu faço outro vídeo. Demorou? Tamo junto.